Viagem, mas Cabo Frio é 2 horas e meia. Vale viagem agora? Cabo Frio é viagem? Tá bom. Qual o artigo dessas coisas aí? Vamos lá, pessoal. O nosso tema hoje, ele é Força Jovem. Alguém aí já participou de torcida organizada? Alguém aí? Quem é fã de futebol aí? Quem é fã de futebol? Quem é fã de futebol? Levanta a mão. É pecado? Não. É pecado quando você troca um jogo pelo culto, ou troca um culto pelo jogo, ok? Torcidas organizadas são aquelas torcidas mais leais e fiéis, né? Aquelas cujo qual tem a conjuntura de ter uma carteirinha do clube, né? Está vinculada, é um sócio torcedor, está vinculada ao clube. E nós iremos hoje utilizar algumas coisas proeminentes disso, chamada uma torcida mais conhecida aí como torcida, ou como nós estamos colocando hoje, Força Jovem. Só que cada um tem o seu escudo, né? Cada um defende o seu emblema, cada um cria a sua logo. Mas a nossa força, a Bíblia diz que ela só vem de um lugar. E hoje eu quero atribuir o seu conhecimento, se você conhecia ou não, a devoção de um torcedor é ferrenha. Existe torcedor que ele viaja para ver o clube jogar fora de outro estado, até outro país. Ele paga a passagem, ele paga o hotel, ele paga antecipado, paga o ano inteiro, ele paga, e o time só fica na 4ª divisão igual o Vasco, né? Mas aleluia, é de Deus, viu? E um irmão parou ali fora e falou: pastor, essa noite eu sonhei contigo, sonhei que eu vesti uma blusa do Fluminense. Eu falei: é Deus purinho, filho, esse negócio, é revelação. E hoje nós iremos ver onde está a nossa força e qual o motivo da nossa força. E talvez você descubra que você é muito mais forte do que você pensava. Mas também cuidado, para você não ter uma força exagerada, cheia de si. Eu estou dizendo o local da força. Por exemplo, a força em que nós iremos utilizar ela está ali, ó, naquela cruz. E aquela força não te exalta, ela sempre te abate. Ela sempre faz você buscar mais. Então o nosso tema de hoje é Força Jovem. Olha para essa força que está do seu lado e fala para ele: Força Jovem. Grita mais alto, por favor, está muito baixo. Fala: aleluia. Bom, um assunto que eu irei iniciar hoje, amados irmãos, ele já vem tomando a minha mente já por algum tempo. Algum tempo já eu já venho pensando, olhando o cenário, por exemplo, umas experiências, né? Estou com uma filha de 14 anos que tem passado pela puberdade. E a puberdade não é fácil, se não tiver acompanhamento ali, ou você informa ou deforma. Também estou com um filho de 19 anos, e olha, eu tão jovem assim, né? Um filho de 19... Dá uma moral aí, pessoal, por favor, fala. Nem pare, obrigado, esposa, né? Esquece o botox, pô, eu, hein? Gabriel está por aqui, não? Gabriel com 19 anos, Esté com 14. E acredito que a maior faculdade para a gente olhar o cenário é tendo dentro de casa aquilo que a gente no mundo só ouve falar. Mas quando você tem dentro de casa, você fala: caramba, cara, a gente precisa se atualizar em muitas coisas, a gente precisa vivenciar em muitas coisas. E meus filhos têm sido a minha faculdade, a minha experiência de vida para saber quem é você na sua casa. Por exemplo, eu estava ali afora agora, minha esposa falou de uma jovem que está aqui, falou: essa jovem é um espelho, é uma benção. Eu falei assim: tem que perguntar isso ao pai dela. Ela falou: não, perguntei ao pai, então a informação veio do pai. Ok? Não é aquele pai que passa pano quente, não, de verdade, aquele pai que fala: ó, tá legal, é estudiosa, estudioso, né? É uma pessoa que ajuda em casa, não dá peso, comportamento leal, estuda bastante, né? Também é devoto, também é responsável, é um cristão. E pensando nisso já há um tempo, eu venho trabalhando, eu venho olhando assim um cenário do que está se formando hoje, e como tem sido fácil uma juventude, Rafa, hoje se perder com tanta rapidez. Por exemplo, o jovem hoje, uma palavra que caracteriza ele é fogo de palha. Ele está aqui, mas de repente você olha a página da internet, ele está na balada. Ele está na igreja, do dia para a noite ele está postando coisas seculares do mundo. Então você vê uma incerteza. E não é que é mentira o que eles vivam na presença, não. Já viu um jovem adorando, um jovem cheio do Espírito Santo? Mas é muito poder derramado sobre a cabeça do bichinho. É muito. Um jovem quando está decidido na palavra, um jovem quando quer jejuar, ele jejua de verdade. Um jovem quando quer buscar Deus, ele busca de verdade, ele invade monte, vai para a mata, ele faz, acontece. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele tem força. A Bíblia não diz que ele tem experiência. Talvez seja isso, muita força
e pouco entendimento para que utilizar. Às vezes o jovem ele é acelerado demais, né? E quem acelera muito, de repente não chega na viagem final. Se você acelerar muito, a possibilidade do teu carro beber mais é muito grande. Às vezes não é o carro que bebe, é o teu pé que é pesado. Você pode fazer 10 km com um carro no qual você está fazendo 6. Depende como você vai trocar marcha. Depende da forma que você acelera, a forma que você freia. Se é uma necessidade de frear toda hora, não. Ou se você tem um tic-tac, né? Tem gente que pisa no freio sem ter ninguém atrás na frente. Fala, meu Deus do céu, para quê? Gastar pastilha do freio. Aí você freia, para. Aí o carro reduz uma marcha. Aí você tem que acelerar de novo para ganhar velocidade. Você fala, Jesus do céu. Então tudo na condução, embora que o carro seja, quer ver? Um carro 1.0 nem sempre é econômico. Um carro 1.0, se é a pessoa que pisa fundo, ele vai desgastar o carro, esgoelar o carro para ele sair do lugar. De repente eu com um carro 2.0, tirando a pastora Sueli, de repente eu com um carro 2.0 faço mais economia do que você com um carro 1.0. E isso é para quem sabe dirigir. A troca de marcha, saber quando acelerar, saber como sair, como frear, tudo isso depende de quem está sentado entre o volante. Sueli, fica tranquilo, Sueli faz 5 com 1 litro. A pastora Sueli, ela enche o tanque, faz 5. Se você gerar lá, 5 com 1 litro. 5 km com 1 litro. Sabe o que é isso, irmão? É muita pouca quilometragem. O pezinho da menina é forte, hein? O pé dela é ungido. Ó, ela pisa e vai embora, entendeu? Então a gente precisa entender hoje sobre velocidade e sobre o que está acontecendo com a gente, porque em janeiro você disse que estava apaixonado por Jesus e chegou em fevereiro, a paixão acabou. Será que aquilo que a gente está ouvindo falar e aquilo que a gente está prestando atenção é uma paixão de verão? Será que isso foi uma temporada de carnaval? Não pode ser. Nosso amor ao Senhor não está em refém de estações do ano, irmãos. Nosso amor do Senhor não está a refém de uma perca porque não choveu, porque fez sol. Não, a gente precisa entender. E olhando a colocação do salmista, é sobre esse salmo que eu quero falar, e vou usar alguns personagens aqui. O salmista ele vai falar qual é a razão de um jovem se manter. Esses dias eu perdi não. Eu agora fiz um cálculo da rota e vi. Eu desci com a Bíblia, aí fui tomar um café na casa de baixo do sítio com o pessoal, acabei deixando a Bíblia lá no sofá. Uma Bíblia minha de ordem cronológica, que eu faço de estudos de série com ela. Essa Bíblia, ela está escrito a data dela, 2006. Foi quando eu casei e quando eu entrei no seminário. Essa Bíblia é desde 2006. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu casei, eu tive uma decisão na minha vida. Eu fui a um seminário, e lá no seminário eu me dei com muitos crocodilos. Vou explicar. Muitas pessoas no qual já dirigiam congregações, já eram presbíteros, evangelistas e até pastores pelo trabalho, pela excelência, mas precisava de um canudo para legitimar o seu pastoreio, para dirigir uma congregação, uma igreja e tudo mais. E eu me vinha assim, o pessoal falava, ô irmão Alexandre, por que você está fazendo seminário? E a minha palavra eu não sabia nada. Eu era aspirante na igreja, depois fui levantada diácono na igreja, trabalhar com cargo eclesiástico, e eu cheguei para eles e falei assim, cara, eu quero aprender da palavra. Eu me lembro que uma vez eu fui no Monte do Viegas. Quem já foi no Monte do Viegas lá? Quem já foi? Eu fui no Monte do Viegas, tinha uma missionária chamada Lucelena, que vivia com uma livraria bem no pé do monte, e eu gastava meu dinheiro, meu salário todinho com ela. Quando não, na Leceve, ali em Bangu, naquela livraria. E essa Bíblia eu comprei lá no monte, lembra? Essa Bíblia eu comprei lá no monte. Tudo que tinha de livro de Bíblia, eu falava, caraca, eu quero. E eu vejo a juventude de hoje tendo essa mesma fome, mas não sabendo administrar. Quer ver uma coisa que eu aprendi na minha vida? Quando você entra no seminário, ou você entra para ser amigo de Deus, ou você entra para ser uma pessoa descrente, uma pessoa inimiga de Deus. Por que eu digo isso? Porque a letra, ela sempre mata. Se você não tiver no espírito, se você não tiver uma vida devota, se você não tiver um aceite sobre a vontade de Deus, você vai questionar por que Deus manda Saul matar os amalequitas e dizimar as crianças todinhas, não deixar ninguém vivo. Você não vai entender, se você não entender a cultura, o porquê daquilo, você vai questionar a Deus. É como a gente questiona hoje, por exemplo, por que meu pai me deixou tão cedo, né? Por que meu filho foi embora? A gente questiona as mesmas coisas, a gente vai acabar caracterizando elas hoje para a nossa vida. Então tem que ter uma paixão muito ferrenha para você confiar a Deus de olhos fechados. E foi minha paixão. O tanto que quando eu abri a primeira livraria que eu tive cristã, não era por causa do dinheiro. A nossa loja que eu e minha esposa abriu era esse quadrado aqui, pessoal. E dentro desse quadrado tinha um banheiro ainda, um banheiro que dividia
A Bárbara comia inicialmente dentro do vaso, assim, já fazendo um efeito direto, né? Ela comia assim, ela não era, Bárbara, né? Em cima do vaso, trazia comidinha de casa, ficava ali, para não ficar no balcão comendo tudo. A primeira venda nossa não chegou nem R$10, pessoal. Quando entrava o caveirão na Vila Aliança, já era, pode fechar a loja e ir embora, entendeu? Mas era paixão. Como é que eu abri uma locadora evangélica? Como é que nós tivemos a nossa loja? Eu tinha 144 DVDs evangélicos originais, não pirata igual você comprava. O meu era tudo original. Quem lembra da Cassiane, 25 anos Cassiane, Puro Fogo, Santo Poder. Quem lembra dos DVDs do Marco Feliciano? Quanto vale um amigo, guerreiro da luz, né? Íntimo de Deus. Eu tinha isso tudo e eu alugava isso, pessoal, acredito. Você acredita que debaixo desse altar está a minha locadora toda? Está tudo aqui embaixo. Você pode pegar aqui e mostrar aqui. Está quase 1000 DVDs aqui, sei lá, próximo disso aqui embaixo do altar, tudo original. Não se usa mais. Não se usa mais DVD. E disso Deus foi acrescentando para a gente. E isso foi a minha fome. Onde eu quero dizer de loja porque ela trabalhava e eu também trabalhava. E eu estava na multinacional. Tinha carro, tinha celular liberado na época, que era difícil você falar para alguém. Mas o celular era liberado direto. Um carro zero. Para ir e voltar, um bom salário, um plano de saúde, tudo. E eu perdi a paixão por isso tudo, em que a empresa me guardava, me dava. A minha maior confusão foi assim: caraca, os meus filhos, plano de saúde, meu filho, Gabriel, plano de saúde, como é que vai ser? Lembra que a gente ficava, caramba, o plano de saúde é Unimed. Fiquei preso em poucas coisas, até que eu decidi obedecer a Deus através de uma profecia. Deus disse que para ela, um rapaz chegou na loja e falou: olha, teu varão vai ter uma enfermidade assim, assim. Quando ela me contou isso do varão, eu falei: que você não repreendeu, sei lá, seu diabo, estou bem, estou com saúde. Mas não era a minha teimosia de não parar. Deus me parou. Aí eu parei. Um belo de domingo se cumpriu a profecia. Saí carregado do carro e fui levado para o hospital. Coluna travou. Fiquei 8 meses sem receber da empresa, sem receber do INSS, sem nada. E dali foi o norte na minha vida. Bate na mão de alguém que está do seu lado, no ombro, e fala assim: existe dor que é causada por Deus para te colocar na rota dele. E foi ali que tudo começou. Para mim já era a igreja, as lojas nossas, e fomos donos de 8 livrarias. Uma loja que vendeu R$10 num único dia, ou seja, centavos, vivia de xerox, tirar xerox. A Bárbara de fazer currículo, de preencher isso tudo, né, Bárbara? Preencher currículo para os outros, fazer inscrição de prefeitura, R$1, R$1,50, R$12, catando aquelas moedinhas, né? Deus nos levou a três shopping center. Deus nos levou a lojas maravilhosas em pontos. Um dia um chinês chegou na minha loja e falou assim: ó, tô com 1 milhão, um quê? 1 milhão, mas fala igual o chinês. 1 milhão aqui. 1 milhão aqui na bolsa, fecha a loja, 1 milhão me dá a loja, só quero pontos. Você tem noção o tamanho do hall, aonde Deus é capaz de levar. Tudo isso, o que Deus viu na gente? A paixão. A paixão. Um belo dia, um amigo agora recentemente me acha na internet. Eu acho que ele lembrou do feijão. E ele me achou no Instagram. E ele me chamou no particular, no direct, fez um textão assim. Ele era líder de uma igreja no qual era sede. E a sede não fazia um trabalho que eu e ela fazia aqui numa igreja que nós éramos em Bangu, que era a sede que gerenciava aqui. E ele veio aprender o trabalho com a gente. A gente fazia reuniões de jovens, a gente fazia reunião de teens, tudo. Era um trabalho magnífico, maravilhoso. E Deus vendo tudo isso, é o que Deus vai potencializando em você. Eu estou dizendo isso para que você olhe para cá, seja no profissional, seja no espiritual, seja no que tange a sua família, a escolha da sua pessoa que você vai casar, a família que você vai formar. Tudo isso depende da paixão que você tem para Deus. Pessoas que se apaixonam por Deus acima de tudo e de todos, Deus não deixa ela refém de nada, de nada. Deus tirou lá o nosso trabalho lá, nos colocou com paixão no ministério. Como foi difícil para a gente sair também mais uma vez. Nossos filhos teve quase o princípio, uma pré-diabetes, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Para a gente entender que Deus queria que a gente sacrificasse de verdade o Isaac para estar aqui. É sobre tudo isso. Por que eu digo isso? A minha introdução, utilizando agora o texto que eu vou dizer. Eu vejo muitos jovens sem saber o que quer fazer, sem saber onde quer chegar.
Sabe? Se um está vendendo capinha de celular, o outro também quer vender, mas não procura a sua identidade. Se um agora abriu um negócio, o outro também quer abrir, mas não procura a sua identidade. Tem algo que Deus preparou para você. Tem algo que Deus preparou para você. E não, às vezes não é copiar, é se achar. É ter sua identidade. É ter sua característica. Ninguém igual a ninguém. Faz assim. Faz assim. Se você for em qualquer lugar de marca digital de dedo, você vai ver que por mais que a gente tenha esse número aqui expressivo, nenhuma digital vai ser igual a outra. Isso significa, o que Deus tem para você é inédito. Está comigo aí, não? Então cria essa identidade, essa paixão por Deus. Quem é apaixonado por Deus, irmãos, claro, você vai ter que também criar as suas performances. Ser apaixonado por Deus não vai te inibir de fazer uma faculdade, de você ter um curso, de você levantar cedo. Não, tem que fazer isso tudo. Você vai colaborar, mas tudo que vai fazer é Ele. E hoje eu quero dizer para você o que eu sinto no coração de passar para vocês. Salmo 119. Salmo 119, posso ler? Como são felizes os íntegros. Obrigado. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e buscam de todo o coração. Buscam de todo o... Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Tu nos encarregaste, Senhor, de seguir fielmente as tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam nos seus decretos. Tudo que eu vou fazer, os relacionamentos que eu vou criar, as pessoas no qual eu vou me expressar fisicamente, estar com ela, tudo tem que resultar o quê? No decreto de Deus. E foi isso que eu fiz. Eu rompi com o mundo literalmente para ficar com Deus e tudo que se aproxima da palavra dele. Vejam bem, então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graça por viver corretamente à medida que aprendeste teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos. Por favor, não desista de mim. É possível, pergunta que não quer calar, é possível um jovem se manter puro? É possível, pessoal? É uma pergunta no mesmo texto, no mesmo versículo. Ele faz uma pergunta e também coloca uma resposta. Ei, dá atenção aqui. É possível um jovem se manter puro? Me responde então, vou perguntar e você responde, por favor. É possível um jovem se manter puro? É possível um jovem se manter puro? Então, desde o momento que eu coloco a palavra como meu manual, o meu estilo de vida, difícil eu vou errar. Difícil. Eu não vou me enganar com convites errados, com pessoas bonitas, com pessoas simpáticas, com pessoas inteligentes, com pessoas educadas. Se está no manual, eu faço. Se não está, a aparência não vai me enganar. E é o mundo de hoje. Como que um jovem pode se manter puro em plena Babilônia? O século mais pecaminoso. Esse século está vencendo o século dos filhos de Eli, irmãos. Esse século de hoje tem igreja que os filhos de Eli não tinham. Esse século de hoje tem igreja para cada um gosto. Hoje tem igreja service. A igreja das lésbicas está aqui. A igreja dos gays estão aqui. A igreja dos que são assim estão aqui assado. Tem um gosto para cada um, tem graça para todo mundo. Só não deixa de congregar. É assim? Aí você abre a Bíblia, a página da Bíblia. Tem como encaixar essas coisas, pessoal? Está comigo aqui, não? Tem como acreditar nisso, pessoal? Igreja não é service, irmãos. Igreja tem um cardápio, nós devemos nos deliciar nele. Então a única condição que o salmista coloca para a gente, para se manter puro, é obedecendo a palavra de Deus. Pastor, mas é muito difícil obedecer. Se fosse fácil, o mundo estaria cumprindo, pessoal. Mas se fosse difícil, eu não estaria aqui. Muitos líderes não estariam aqui. Muitos pastores não estariam aqui. Também não é difícil, pessoal. É uma questão de decisão. Eu quero, ninguém vai tirar isso de mim. Pronto, acabou. Pessoas decididas, meus irmãos, elas começam e sabem aonde vão terminar. Pessoas decididas não mudam, elas persistem naquilo que elas determinaram para a vida dela. E eu acho que é isso que a gente está precisando, dessa tal decisão. Eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quem me chamou. Conhecer a Deus acima de tudo, claro. Então ele dá uma dica dizendo a palavra, irmão, e
Aí você vai dizer assim, pô, mas eu conheço muito jovem com essa palavra. Ele conhece a experiência dos outros. Ele posta no YouTube, ouve uma pregação de alguém e acha que aquilo é para ele. E acha que aquilo é ele que está cumprindo. Mas ele não tem a experiência dele com Deus. Cadê o quarto dele com Deus? Cadê a devoção? Cadê o dia secreto? Aí você pega a página do celular desse cara, está lá, site de pornografia. Como é que ele tem vida com Deus assim? Eu estou dizendo vida com Deus e palavra quando alguém te vê e quando alguém não te vê. Você é a mesma coisa. Quando você tem uma pessoa, a nossa igreja não trabalha com namoro, fique sabendo disso. Nós trabalhamos com corte, ok? Nós levamos a pessoa até o casamento, santificamos a união dela, até para não errar, tiramos o tempo para ela saber se essa pessoa é ou não é para a vida dela. Não tem problema nenhum tirar corte com 3 meses, depois de 3 meses ver que essa pessoa é um cavalo e falar, não serve para mim. Não tem problema nenhum. A corte não te leva em obrigação de você casar. A corte é o tempo de você ouvir Deus falar, você ver algumas coisas, né? Alguns sinais será mandado para você não errar. Não tem garantia de que, eu fiz a corte, sou obrigado a casar. Não, a corte está em teste. E esses testes Deus não poupa, gente. E agora ele diz que aqueles que buscam a palavra, aqueles que obedecem a palavra, de nada tem falta. O versículo acima é muito incrível, que ele diz assim, eu não ficarei envergonhado. Você sabe qual é o voto que eu fiz para Deus um dia? Dizendo assim, Deus, se eu me desviar um dia, eu valido ele hoje. Se eu me desviar um dia, se meu coração sair da sua presença, me leve, me empacota, me leve salvo antes. Por exemplo, Deus tem a onisciência dele, sabe que eu vou me desviar no dia seguinte. Por favor, me leve no melhor tempo da minha vida. Me leve quando eu estou bem. Não me deixe perecer. E é um voto de confiança. A gente não casa dizendo para a pessoa até que a morte Mas se a gente, ser humano, é capaz de não cumprir o voto que a gente faz com a esposa, com o marido, será que a gente vai cumprir voto com Deus? E aí, irmãos? Aí vive, você já deve ter voltado para Jesus 59 vezes. Sai e volta, que bagunça espiritual, irmão. Pessoas indecisas, Deus não trabalha com projetos concretos na vida delas, irmãos. Porque eu tenho 16 anos, mas você tem ciência. Uma pessoa de 16 anos já conhece muito bem, irmãos, o que é o mundo aí fora, já tem bastante instrução. Os meninos que foram levantados por Deus não são diferentes da gente. Por exemplo, Daniel, Jeremias, irmão, como uma criança Deus chamou ele. Alguns vão dizer que com 13 anos ele ouve aquela voz, Deus dizendo, se eu te separei, santifiquei. Então não é pouca idade, porque você é maduro para o que você quer. Dá um telefone na tua mão, você faz o que um adulto não faz. Você é inteligente para aquilo que você quer e você acha que é. Está comigo aí, não? Agora ele diz assim no verso de número 10, né? O 9 ele pergunta como pode um jovem se manter puro. Todo mundo já sabe, obedecendo a palavra. De todo o meu coração eu te busquei. Não permita que eu te desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi isso que eu fui fazer com 26 anos de idade. Foi guardar a palavra de Deus, pois há um espaço do mundo querendo alojar o lugar da palavra, e eu coloquei a palavra para o mundo não chegar. Quando eu conheci minha esposa, eu morava sozinho. Eu poderia viver e conviver numa prática pecaminosa. A igreja que eu fazia parte não cobrava santidade. Eu nunca tive um pastor para falar, ei fulano, vocês estão sozinhos? Eu nunca tive alguém para sentar comigo e botar o dedo na minha cara e me confrontar. Não tinha isso. Eu poderia viver e ninguém saber. Mas eu fui batizado no Espírito Santo no retiro. Cheguei para ela e falei assim, preciso interromper algo aqui. Eu não quero perder a presença dele. Ficamos separados por 3 meses. Até um dia, e nesses 3 meses, eu tinha um grupo, irmãos. Eu tinha célula e nem sabia. Era quinta-feira, não era? Toda quinta-feira eu tinha um grupo de oração lá em casa. E ela fazia parte do grupo. Eram os fechamentos. Aqueles que buscavam a Deus mesmo, jejuava, tinha dia da semana de jejum, subia monte e tudo. E num belo dia, terminando essa oração, eu falei para ela assim, eu não te amo não, mas, que hipocrisia, mas Deus mandou casar contigo. Eu já amava e não sabia, né? Um belo dia, eu tinha um cachorro, um Rottweiler, e eu cheio de saudade dela, eu inventei a desculpa, falando, o cachorro está cheio de saudade de você. O cachorro aqui, ó. Eu fui capaz de abrir mão, irmãos. No dia do nosso casamento, o pastor Vavá, aqui da Assembleia de Deus, aqui, que fazia casamento na salinha dele, faltou o meu casamento.
Foi um ponto fundamental para a nossa vida. Eu falei, se o pastor faltou, é um sinal de Deus, mano. Caramba. Aquele dia ela tinha levado tudo lá para casa, que a gente ia casar e ia para os conferes, né? Ia ser feliz. Aí ela levou tudo. Aquele dia ele não foi. A gente ficou pensando, ficamos acho que até sem se falar, né? Um outro assim. Aí eu dormi. Tu dormiu no quarto ou na sala? Ou mudou um ou outro? Dormimos junto? Não foi? Não. E nem consciência tranquila. Eu me lembro que aquele dia foi uma trevas para a nossa vida. Aí chegou a minha sogra, doida para despachar ela, né? Aí chegou e falou, vambora, no outro dia, amanheceu, no outro dia de manhã cedinho, né? Aí minha sogra, vambora que hoje vai dar certo. Eu falei, tem comprou aí, né? Minha sogra empurrando ela. E na verdade, o pastor, ele foi muito honesto, disse assim, olha, eu faltei por um motivo diferente dos demais, a minha filha ficou doente, estava com ela no hospital, etc. E a gente entendeu ali. Na verdade, eu não entendi como um sinal para não casar. Entendi como um sinal, mais um de Deus, para saber se de fato a gente estava perseverando na nossa união, se a gente era capaz de lidar com algumas coisas. E hoje está aí, irmãos, para 19 anos, mês que vem, dia 4 de maio, 19 anos, casado. Mas não era assim, já fui muito bagunceiro no mundo, muito bagunceiro. Mas quando eu conheci a palavra, irmão, foi uma paixão absurda. Uma paixão absurda. Você não tem noção, alguém que até hoje, graças a Deus, eu sou muito fã da Bíblia. Quando eu vejo esses caras idiotas na internet falando Bíblia precisa ser atualizada, é porque a Bíblia assim, tirando o versículo, sabe, descumprindo, eu falo, cara, eles são cegos, têm olhos mas não vê, como é que eles não enxergam isso? É a minha devoção para com Deus. A minha devoção construiu uma boa família, a minha devoção construiu e fez uma boa igreja. Uma igreja saudável, irmãos, ela reflete muito o que é o púlpito. Se a vida do pastor é saudável, a igreja é saudável. É normal, irmãos. Se a vida do pastor é saudável, a igreja é saudável. A cada só molha se o teto estiver furado, irmãos. É normal, irmãos. Ninguém está se vangloriando aqui, batendo palma, dizendo, não é a quarta pessoa da Trindade. Mas eu estou abrindo o coração para vocês, porque amanhã são vocês que Deus está chamando. E o chamado é construído hoje, é vocês que Deus está casando, é vocês que Deus está entregando no ministério, é vocês que Deus está capacitando, é vocês que Deus está chamando. Se não tiver essa cabeça, irmão, você vai ser deformado com esse mundo aí, deformado. De todo o coração te busquei. A gente tinha essa quinta-feira, que hoje eu vejo algumas pessoas reclamarem, por exemplo, eu trabalhava, falei para a Patrícia hoje, Patrícia, eu fico imaginando quem trabalha de segunda a sexta, deve ser muito bacana. Quem trabalha de segunda a sexta aqui? Eu considero rico. Rico. Quem trabalha de segunda a sexta, levanta a mão. É rico, irmão. Rico, não é? Você tem sábado para ficar em casa, meu irmão. Você tem domingo para ficar em casa. Mas que loucura! Eu trabalhei 8 anos na Telemar, de domingo a domingo, com uma folga no mês. E de vez em quando tinha que bater a meta, a folga do mês era anulada. A gente ficava sem esperança, e a hora extra? Banco de hora que nunca chegava. Mesmo com essa intensidade de 7 dias na semana, 31 no mês, irmãos, a gente tinha a nossa quinta-feira. Era voto, era busca, interesse. A gente tinha essa quinta-feira que a gente começava a orar 10 horas da noite, na minha casa. 10 horas da noite a gente começava o nosso ciclo de oração. Primeiro era no momento que a gente tirava de louvor, depois o momento da palavra, e depois a gente fechava e todo mundo dava lugar. A gente acabava às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã. Todo mundo banhado de choro da presença de Deus, todo mundo cheio. Por diversas vezes tinha uma padaria na esquina, eu ia lá comprar pão, a gente tomava pão, cada um ia para o seu trabalho. Eu saía da vigília, na minha casa, direto para o trabalho. Todo um tempo de investimento de busca, que hoje está se resultando numa permanência. Todo esse tempo de intensidade e paixão. Primeiro, eu troquei salário por paixão. Salário eu tinha na empresa, troquei por aquilo que eu amava. Na cabeça até de família, como é que ele vai largar isso? Se formou para isso, poxa, tem que caminhar para isso. Deus me chamando para o propósito. Para Deus me dar essa paixão pela igreja, Ele me deu paixão pela loja. A minha loja era um cristã, irmã.
Para você ter noção, eu abri a primeira loja na Vila Aliança, tinha um presbítero lá marrento pra caramba. E ele metido a saber de tudo. E ele foi na inauguração da minha loja. Sabe o que ele falou para mim? Ô irmão, você é doido, rapaz? Aqui vende maconha e cocaína. Eu falei, pois bem, agora vende Bíblia. Até confronto a gente arruma de quem não vê saída para aquilo que Deus está te dando saída. Sabe onde é que Deus fez a gente prosperar? Aonde ninguém dava nada. Aí a nossa loja, irmão, era uma fonte, era um gabinete. Quantos casamentos reconciliamos lá? Quantas pessoas casamos através de lá? Quantos milagres vivenciei? Até hoje tem uma irmã que me chama no Instagram dizendo assim, pastor, eu tenho um filho porque você orou por mim na loja. Ela falou assim, eu sou estéril, o médico já me desenganou, disse que não dá. A nossa loja tinha umas fontes de óleo, um negócio bem bacana, que o óleo era aromático, tudo. Óleo ungido, a gente orava, irmãos, de verdade. E aí eu botei a mão naquele óleo, irmão, botei na barriga dela e falei, Espírito Santo, sopra. Um cara que não falava na Matilde, o cara não falava, usava muleta, não falava. O nosso DVD passando lá. O cara começou a falar, ele era mudo, começou a falar em frente à nossa loja e largou a muleta, irmão. Fazíamos, a loja tinha um relatório de quanto faturou e tudo, e no final também, quantas vidas tinham para Jesus. Aí todas as lojas, o pessoal fala, uma alma se reconciliou aqui, outra alma se reconciliou. Irmãos, que projeto lindo, cara. Que coisa linda, onde eu nunca vi o interesse pelo dinheiro, irmão. Ganhar R$10, abrir mão de um salário, irmãos. De uma multinacional, com ticket de refeição, irmãos. Com carro zero da empresa. Carteira assinada. Para vender R$10. O que Deus fez depois, irmãos? Deus construiu um patrimônio na nossa vida com 12 anos, 10 anos de loja praticamente. Nós podemos considerar que nos aposentamos. Foi tão maravilhoso e tão rápido que Deus fez. É como a minha esposa costuma dizer, quando eu a conheci, ela que era líder de jovem, mas ela fala assim, cara, Deus tinha uma velocidade, uma pressa tão grande na vida dele, que acho que 2 meses eu já liderava os jovens junto com ela, e elas pregavam, ela era Cida, e de repente eu entrei pregando e foi falando, até aquele cabeçudo lá, tem um cabeçudo lá atrás, lá que tem uma cabeça bem grande, Léo, eu vi ele lá, cadê ele, Léo? Léo, tem um cabeçudinho aí atrás aí, não tem problema não, a gente não tem bullying não, tá pessoal, fica tranquilo. Olha lá, fica de pé, cabeçudo, para que todo mundo te conhecer. De pé, Léo, em pé, Léo. Esse rapaz ali, um dia, na primeira pregação dos jovens que eu fiz, né, aí para mim era ler muito, etc e tal, o Léo sentou, Suélio, na minha frente. Aí quando terminou o culto, ele não sabe, porque ou a gente toma com um ferido ou a gente toma com um propósito. Sabe que eu fui para o seminário? Foi ele que me empurrou. Porque eu terminei de pregar e ele falou assim, aí Xande, maneiro, legal, mas tudo embolado. Pensa num dia que eu não dormi e chorei. Após ele falar isso, no sábado, na segunda-feira eu fui para o seminário. Falei, Aí veio comigo. Agora boto ele aqui para ficar me ouvindo falar 2 horas aqui, vai ficar aí, pagando seus pecados. Mas é paixão, irmãos. Falou gracinha não? Léo está mudando. Foi na minha formatura? Obrigado, I love you. Irmãos, então presta atenção. Tudo tem que ter paixão, irmãos, tudo. E eu, como eu falei, para conhecer a Bárbara, disse que não amava, mas era assim, de fato, é a mulher da minha vida. E tudo foi se construindo. Primeiro Deus cria a tua base, para depois criar os teus projetos. Então nós fomos sendo bem resolvidos em tudo, porque a paixão, a devoção entrou. Agora, um jovem de 26 anos, quem tem essa idade aqui, 26 anos, por favor? Quem tem 26 anos, 23, 24, 25, vovô, ficarão de fora os mentirosos. De 20 a 30 anos, quem tem? Cara, essa aí, fica de pé vocês. De 20 a 30 anos. Cara, eu vou dizer para vocês um negócio. Se eu fosse vocês, eu vim aqui na frente para ouvir. Vai ser forte que eu vou falar para vocês. Quem quer receber? Vem aqui na frente para vocês olhar no meu olho aqui. De 20 a 30. Pastor, e os demais? Espera só mais um pouquinho. Vem para cá, vem para cá. Tá também, Bia?
De 20 a 30. Aqui, pessoal, aqui, ó. De 20 a 30, aqui. 20 a 30. Caramba. Cara, eles têm cara. Quem? Jean. Tem quantos anos, Jean? 30? A velha vida que fez com ele, ó. Aqui, deixa eu falar algo para vocês. Quando eu entendi isso, que essa é uma idade aonde pode entrar a maturidade. Por exemplo, um jovem de 18 anos, 19 anos, você fala, pô, começou agora, é de maior agora. Mas pega um cara que está na cadeia, assim, na linhagem dos 20, eu digo 21 a 30 anos. Qual foi a idade que Jesus começou o ministério dele? Qual foi a idade que Davi começou a reinar? Qual foi a idade que Saul começou a reinar? Ambos é uma idade madura para você se obter coisas concretas. Quando eu entendi isso, você sabe que eu recebi essa palavra no meio dessa idade, entre a fusão dela, eu aproveitei e agarrei. Nessa idade, mas eu desenvolvi foi muita coisa. Mas eu cresci demais e quero fazer essa oração para vocês. Quem está solteiro aqui? Dá na frente aqui, quem está solteiro? Dá uma olhada para o lado. Levanta. Quem está solteiro, levanta a mão. Quem está solteiro? Quem está solteiro? Márcio, baixa a mão, Márcio. Quem está solteiro, levanta a mão. Gente, muita menina solteira. Muita, mas vai casar. Faz assim com suas mãos, por favor. Faz assim. Ô Pai, em nome de Jesus, eu estou diante de pessoas no qual estou lançando uma palavra profética sobre a sua idade e sobre a sua maturidade. São 10 anos para decidir com quem vai casar, a profissão que vai ter, o desenvolvimento espiritual, que o Senhor agora, em nome de Jesus, plante no coração desse homem, dessa mulher, todos os teus sonhos, paixão pela sua presença, desenvoltura na sua palavra, discernimento para andar e viver nesse mundo cruel. Que haja agora, em nome de Jesus, uma unção sendo derramada sobre a cabeça de cada um, assim como o Senhor chamou meu pai Davi e derramou do óleo Espírito Santo. Marca agora o futuro dessa pessoa diante da sua presença. Meu Pai, usa com poder e autoridade, seja no espiritual, seja, Senhor, no físico, seja, Senhor, aos olhos dos homens e aos teus olhos, em tudo, meu Pai, que eles possam planejar, projetar, que venha a tua aprovação e que essa idade venha trazer a suficiência, que essa idade possa ser uma idade de sonhos concretizados, projetos concretizados, que seja, Senhor, a melhor idade. Em 10 anos, o que eles podem viver dará resultado até o último dia da sua vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor. Você tem agora, sai daqui não, rapidinho. De repente você está aí, pô, vim para o culto errado? Calma, fica tranquilo, tá? Essa sua idade que foi mencionada agora, é uma idade que você vai ter base para consolidar. Talvez seja uma idade que você não vai ver os andares, mas a profundidade vai fazer com que as coisas de cima sejam agregadas e entregues para vocês. É uma idade muito profética. Eu estou aqui cumprindo aquilo que a mãe de Jesus falou para ele. Ele falou, não é chegada a minha hora, mulher. E Maria disse para os mestres salas daquele lugar, os escravos, fazei tudo o que ele mandar. Que seja essa palavra. Vocês vão fazer tudo que o Espírito Santo lhe mandar fazer. Assim como houve lá a transformação de água em vinho, assim também seja uma naturalidade para vocês, Deus entregar coisas e vocês transformar essas coisas. Seja no estudo, seja na capacitação, seja no profissional, seja no espiritual, em tudo. A partir de hoje você pode gravar na tua Bíblia esse dia, essa palavra. Haverá muitas mudanças no seu dia. Depois que Davi foi ungido, a sua vida nunca mais foi a mesma. Depois que Jesus foi apresentado naquele casamento, a sua vida ministerial nunca mais foi a mesma.
depois que você pisou aqui à frente, veio debaixo dessa palavra, a sua vida, seja no espiritual, seja no físico, jamais será a mesma. Quem pode aplaudir ao Senhor aí? Podeis voltar aí, irmãos. Pastor, eu aqui que estou comendo de 20. Calma, o culto não acabou. Pastor, eu que passei dos 30. Ora. Sabe o que eu fico imaginando? Seria uma covardia? Olha aqui, presta atenção, rapidinho para a gente não perder nada. Sabe o que eu fico imaginando? Pergunta o quê? Eu com a experiência que a gente teve de vida, mas com a idade de vocês. Fico imaginando, caramba, mas é desproporcional, né? Porque você pega uma experiência vivendo, mas eu fico imaginando assim, já pensou eu com 30 anos hoje? Meu Deus do céu, como seria legal. Agora, eu não tive um lar cristão não, tá, meu filho? Eu tenho uma luta desde 2001. 2001. Ó, 2001. Eu entreguei a vida para Jesus sem saber o que era Jesus e igreja evangélica. Eu fui nascido e criado na católica, fazendo crisma, catecismo, primeira comunhão. E muitas vezes eu levantava obrigado. Meu pai me obrigava a levantar para fazer o catecismo. Eu conheci Jesus dessa forma apaixonante que é trazida para vocês hoje. A gente quase vê Jesus, irmãos. Falta palpar Ele, tanta presença. Para mim não. Eu conheci, entreguei a vida para Jesus e o Senhor foi trabalhando. Eu tive esse impacto com Jesus, literalmente em 2005, nesse retiro de jovens. Com 25 anos, eu me declaro um cristão, para a glória de Deus. Prometi uma coisa. No Salmos ainda 119, verso 105, ele diz assim, ó: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Irmão, todos nós, olhe para cá, pessoal, todos nós temos uma caminhada para fazer, sim ou não? Sim ou não? Quem tem coisas a fazer amanhã? Quem tem coisa a fazer na semana, no mês, no ano? Todos nós temos uma caminhada. O que ele está dando para a gente? Uma lição. Liga a lâmpada para fazer essas coisas. Liga a luz para fazer essas coisas. Eu não posso apagar a luz para tomar decisão. Ele diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. O que o salmista está dizendo para a gente? Em tudo, esse é chamado de crente chato mesmo, tem que ser assim. O mundo de hoje não dá para brincar, tem que ser radical, ou tu não é ou não é. Já falei uma vez, irmão, tem que se matricular na faculdade no primeiro dia, você vai ver um monte de pessoa louca. Um careca, outro cortado, um vestido de homem, mulher vestido de mulher e homem, muita confusão. Você tem que bater o pé na porta da faculdade e falar, pessoal, sou crente, hein? No primeiro dia você tem que chegar, já bater o pé na porta e falar, sou crente, vai olhar de cara feia, mas meu irmão, no dia da tua crise, no dia que você estiver mal, você vai ter que sustentar. São essas coisas que fazem para a gente diferente. Mudar o perfil do Instagram, olhar as fotos que você está no Instagram. Porque aquilo que a gente fala, a gente precisa sustentar e ter base. Está comigo aqui ou não? É desse jeito. Ninguém vai chegar e oferecer alguma coisa para você. Um amigo da faculdade está com a maconha. Falar, pô, para aquele lá não posso oferecer. Viu o cara fez, meteu o pé na porta, falou que era de Jesus, falou que era batizado, falava em 7 línguas, né? Subiu um monte mais azeitado. Aquele cara vê capeta. Não vou chamar ele para fumar maconha, não. Então, eu posso inibir alguns convites com o meu radical. Faz cara de brabo, fala, sou cheio do Espírito. Pô, irmão, cara de brabo, cara. Pastor, tem que ser brabo para ser cheio de Espírito? Não, irmãos. Mas é alguém que não é fácil para cair na cilada do inimigo. Alguém que não dá mole para o inimigo. Alguém que não dá margem para outro. E o outro lá, ele vai cair, ele é muito brincalhão. Não, quando eu digo cara de brabo, é alguém pontual, de respeito. Faz cara de gente cheia de azeite, faz. Cheio do azeite. Pastor, eu não sei como é que é cheio do azeite, nunca tive. Faz uma cara diferente, uma postura diferente. Comportamentos, irmãos. Pessoas que brincam demais, as pessoas nunca irão levar a sério. Tudo você ri. Qualquer piadinha que faz, você não corta. Aí, ninguém vai te respeitar. Aí entra no grupo, aí tem um palavrão, né? Aí você deixa. Ô pessoal, respeita, viu? Ah, pastor, eu preciso falar. E alguns aspectos você vai ter que falar. E outros eles vão ter que perceber. Mas eles vão perceber se o pezinho estiver na porta no primeiro dia. Por exemplo, conhecer um menino, né? Você não quer fazer corte, é rebelde, mas se quiser namorar um menino, o menino vai botar,
Meu pastor falou que é corte. Se você não colocar uma regra, ele não vai ter limite. Tudo na nossa vida fala assim: vou meter o pé na porta. Fala com vontade, incrédulo. Fala. Pô, tá chateado com o pecado que você está cometendo? Tem que ter raiva dele e falar: vou meter o pé na porta. Se você não fizer isso, irmão, o mundo vai fazer contigo. O mundo vai meter o pé na sua cabeça, vai meter o pé nos seus olhos, vai meter o pé na sua orelha, vai meter o pé na sua barriga, vai meter o pé em tudo. O mundo está chutando a gente, irmão, a gente não está vendo. O mundo está brincando com a nossa nação, nossa juventude. O mundo está brincando. Entra lá no crack, meu irmão, para tu ver ali na Vila Vintém ali. Vai dar uma chegadinha ali na linha do crente, você vai ver. Jovem com a mesma idade que você. Jovens bonitos, meninas bonitas. Tudo definhado é o crack, irmãos. Tudo entregue ao crack. Não dá para brincar. Ou nós iremos ser radical, ou o diabo vai ser radical com a gente. Então aquele velho ditado: antes de chorar a minha mãe, vai chorar a mãe de Satanás primeiro. Que a mãe de Satanás vai para o inferno junto com ele. Sim ou não? Ah, tá com peninha do diabo, né? Leva para sua casa. Bota para dormir do nosso lado. Faz isso não, irmão. Sua mãe não vai chorar, irmãos. Sua mãe vai ter motivo de alegria com você, irmãos. Você vai dar orgulho. Vai casar bem. Vai trabalhar, ter uma boa profissão. Se Deus chamar o ministério, vai vir o ministério. Se não chamar, no trabalho vai ter o ministério. Nas viagens vai ter o ministério. Porque o texto diz: lâmpada para os meus pés. Então Deus vai te colocar numa estrada. E aonde o Senhor te levar, aonde o Espírito soprar, lá você vai ser luz. Alguém reage aí nessa noite, por favor? Qual o segredo para viver nesse mundo? Verso 11. Grita comigo, não fala não porque não está dando certo. Grita. Verso 11, por favor. Qual o segredo para viver nesse mundo? Verso 11. Agora no 105 ele diz: tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Aqui que eu fiz o meu voto. Verso 106, por favor. Prometi um voto e vou prometer novamente. Prometi uma vez e volto a prometer. Eu faço aqui hoje a minha aliança com Cristo Jesus de novo, perante a vocês que nunca me viram, que nunca me ouviram. Estou falando a mesma coisa que eu falo há 19 anos desde que eu me converti. O mesmo voto. Senhor, duas coisas, lembra? Sabe quem está aqui na minha aliança? Eu, Bárbara e Jesus. Você está pensando que a gente nunca teve momento difícil, não? Teve. Por parte dela, sempre teve. Momento difícil. Mas eu prometi, Camilo, e falei: Senhor, para divorciar e para... Irmão, se eu divorciar, eu vou me afastar. Imagina a crise que vai vir na cabeça. Primeiro, que eu não vou voltar a pregar. Vou ser um Saul da vida. O espírito vai sair e vou estar atormentado. Então, meus irmãos, condicionado, uma coisa condiciona a outra. Falei: Senhor, se eu der chega para lá nessa neguinha, o Senhor tira a minha vida, recolhe meu ar aí, por favor. E a mesma coisa. Já pensou, irmão? Você chamar de ex-ungido? Ah, quem é esse aqui? Ah, esse aqui é o ex-pastor. Lembra não que ele tinha um trabalho numa igreja ali e tal? É ex agora. Que nome? A pessoa chegar na boca de fumo, está lá. Qual é o teu nome? Elias. Evangelista. Presbítero na boca de fumo com um fuzil na mão. Aí o cara fala: caraca, já preguei muito, ganhei muita alma. Nós precisamos fazer o voto. Por quê, irmão? Pessoas que têm palavra, elas levam até o fim. Ela leva até o fim. Você precisa fazer um voto hoje. Qual o voto? Senhor, é doideira. Sua mãe não quer que você fale isso. Sua mãe quer você vivo mesmo desviado. Mas é melhor um crente morto do que um desviado vivo. Sim ou não? Como que a gente para falar? O cara vai viver a vida inteira desviado, dando um trabalho para todo mundo. Qual o nosso propósito de vida? É a eternidade, irmão. Quem tem coragem de prometer hoje aqui? Senhor, lendo isso aí, prometi uma vez e volto a prometer: obedecerei o teu justo estatuto. Quem pode endossar e dizer assim: Senhor, se é para me desviar, tem certeza? Espera aí, baixa a mão, que foi 100%.
Você não fez não, né, colega? Está com medo, né? Está com medo, né? Sabe que vai. Vamos lá, levanta a mão, levanta a mão. Quem pode fazer um voto hoje dizendo assim: Senhor, quem é casado? Quem é casado? Vai nessa mão assim, fala: se é para divorciar, leve esse animalzinho aqui primeiro. Ok? Fala: Senhor, se é para me desviar, me leva antes. Poxa, cara, seria maravilhoso. O que a gente às vezes não entende aqui é o que acontece. A misericórdia de Deus. O fulano era uma bênção, Pablo. Aí desviou, aí Deus leva para o hospital, aí bota no leito, né? Para que a pessoa venha se arrepender do leito. E Deus, conhecendo o coração, conhecia alguém assim na pandemia. Ao ponto da esposa dizer assim: Deus levou ele no melhor momento dele com Deus. O cara criou a mulher 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, um monte de vezes. Sendo alguém de liderança, uma potência na mão de Deus. Pegou a Covid, foi para o hospital. E antes estava se retratando, reconduzindo e ganhando a esposa. Fez a sua rendição, pediu perdão dos seus pecados. Acredito eu que Deus, na onisciência, já viu o que a gente acabou de confessar agora. Deus falou assim: deixa eu levar nesse momento para não perder depois. Tem alguém comigo aí? Não? Se isso fosse, na verdade, um alerta para você e fosse uma placa colada na sua testa, você não ia pecar amanhã. Porque você quer viver, ninguém quer morrer, irmão. Ninguém quer morrer. Pega uma pessoa que é suicídio, ela não quer se matar, ela está dando um grito de socorro, falando: pô, por favor, alguém me ajuda. Ela está pedindo um alerta: ajuda-me, ajuda-me. Ninguém quer morrer, irmão. A vida é boa, irmão. A vida é boa. Eu sei que a comida que ofereceram para Moisés lá é chamado maná. O que é isso? Cara, mas o hambúrguer do Larica, mano, tem bacon, mano, tem cheddar. É só na terra essas coisas. Pastor, mas lá no céu, eu sei, irmão. Você já ouviu na Bíblia assim, ó: no céu tem rodízio de pizza, no céu tem Outback, tem costela. Já viu, irmão? Já viu? No céu tem picanha. Já viu, não? Ah! Até Jesus voltar, o nosso corpo vai ser glorificado. Você quer corpo glorificado? Igual a anjo, irmãos. Depois que a gente morrer e for arrebatado, a gente vai ser irmão. Então não tem como fazer mais essas coisas. A terra é gostosa, irmão. A terra tem as suas vontades, sim ou não? Ué, quem não gosta da terra? Gosta. A terra a gente sai, a gente toma banho, é gostoso. Por que é gostoso? Porque o próprio Deus criou tudo isso para esse tempo. Agora, o céu é melhor? É. Mas quem vai dizer que já viu o céu alguma coisa, pode comparar alguma coisa que a gente está falando aqui? Quando Jesus fala vida e vida em abundância, essa é a primeira vida, abundância é no céu. Está comigo aqui ou não está? E ele fala: prometi uma coisa e volto a prometer: obedecerei teus estatutos. Você sabe que na minha formatura, que o Léo falou que foi, eu fiz esse voto a Deus. Na minha Bíblia de aplicação pessoal de 2005, ela está escrito esse voto com Deus. Esse voto: obedecerei a tua palavra. Aí no verso 12 ele diz assim: estou decidido a cumprir os teus estatutos para sempre, até o fim. Agora preste atenção, a revolta que tem no coração do salmista no verso 13. Por favor, todo mundo lê junto. Odeio pessoas inconstantes, tende a tirar nossa paixão. Mas ele está dizendo assim: independente dela, eu crio ódio do que é errado, eu crio ódio do pecado que elas criam, que elas geram, que elas praticam, mas eu obedecerei e amo a tua lei. Alguém pode dar essa salva de palma linda à palavra de Deus? Vamos caminhar aqui, uma coisa aqui muito importante a ser observada. Livro de Daniel, no capítulo 1. Eu vou ler um versículo e vocês vão ler o outro. Quem vai ler mais alto aqui vai ganhar um parabéns. É legal? Seu Larica. Eu vou ler o primeiro. Tá legal? Daniel capítulo 1, verso 3. Você vai ler o 4. Aí eu vou ler o 5, você vai ler o 6. E aí vão até Jesus voltar. Vamos lá? Diz assim: o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais, trouxesse do palácio alguns jovens israelitas da família real, outros da família da nobreza. Você.
O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. O chefe dos oficiais lhe deu um novo nome e trocou. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias Abidnego. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Mais alto. Juntos. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, Ananias, Misaías e Azarias. Terminando os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comeram uma comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vai vir. Passados 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem mais nutridos que todos os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Está lendo mal, hein? Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu capacidade especial para interpretar sonhos e visões. Você vai ler o 20 com voz mais alta, tá? Vamos lá. O rei conversou com eles, e nenhum deles se impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Quantas vezes? Quantas vezes? Que todos os... Palavra de Deus para a nossa vida. Dá uma salva de palmas para ela aí, meu irmão. Rapidamente. Estamos numa Babilônia. Se tem um texto bem aplicado para o mundo de hoje, é isso. A Babilônia quer nos oferecer o cardápio dela, sim ou não? A Babilônia tem um cardápio, quer mudar o nosso nome, quer mudar o nosso cardápio, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Daniel fez um voto com esse homem. O texto diz que Deus deu grande favor a Daniel e os meninos. Por que Deus deu um favor? Dá uma olhada no verso 8, por favor. Daniel foi conduzido, antes de você ler, olha aqui para mim, antes de você ler, Daniel foi deportado para a Babilônia, num cativeiro, quando Israel foi saqueado. Então Daniel está escravo lá na Babilônia. Só que Daniel teve a cultura, teve ensinamento no qual você está ouvindo e entendendo. Daniel teve toda a literatura de Deus apregoada e ensinada para que ele guardasse no coração. Lembra? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o que Daniel vai dizer no verso 8, que é na verdade o texto, o comentarista. Daniel, porém, decidiu não. Mas aonde ele estava?
Onde ele estava? E o que ele teve? Decisão. Aonde ele estava? E o que ele teve? Aonde ele estava? E o que ele teve? Aonde você está? E o que você precisa ter? Agora, algo extra Bíblia. A Babilônia tem por costumes a consagração de todo o alimento a todo tipo de entidade. A Babilônia é politeísta. O que significa isso? A Babilônia cultua muitos deuses estranhos. E Daniel não precisa de muitos deuses. Daniel tem apenas um Deus. E imagine os cardápios que chegaram para Daniel. Imagine uma pessoa no mundo. O que não falta para ela? Convite para a festa A, né? Droga A, B e C. Hoje tem drogas, irmãos, que vocês sabem que a internet mostra, ou se não já usaram, ou se não estão usando. Drogas diversas. A Babilônia tem muitos cardápios. Mas o que Daniel tem para oferecer para a Babilônia? A palavra, Daniel falou assim: eu vou ditar as regras aqui nessa Babilônia. Daniel foi tão decidido em Deus que o cardápio teve que ser montado outro tipo de comida para ele. Ele mudou o cardápio da cozinha. O Masterchef teve que preparar uma alimentação especial para Daniel, porque Daniel não queria comer o que tinha na Babilônia, porque ele tinha uma decisão. Quando eu entendo isso, Daniel entrou no lugar onde nós entramos hoje. Dificilmente você vai achar um culto, uma célula na faculdade. Dificilmente você vai trabalhar para um patrão crente. Dificilmente seus colegas de trabalho irão ser compatíveis com aquilo que você tem de fé. Mas você pode ser um Daniel lá no trabalho. Você pode ser um Daniel lá na faculdade. Você pode ser um Daniel lá na sua casa. Você pode ser um Daniel lá na sua rua. De que maneira? Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar com o manjar que caiu da mesa do rei. E se nós tivermos no nosso coração a palavra de Deus, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, nós iremos vencer. Aí se cumpre a palavra. Força, jovem. O tempo de Daniel não foi nada diferente para o nosso tempo. E Deus olhou Daniel com uma inteligência, com sabedoria. Deus olhou Daniel diferente. Ele foi tirado dentre 10 mil jovens, os mais sábios. Estavam lá os amigos de Daniel. Contra os outros também não tiveram acesso, assim como Esther também no palácio. Mas quem foi aprovado? Aqueles que guardaram os princípios. Você vai entrar para o quartel, meu irmão. Você vai entrar como crente. A tua tropa vai fazer tudo para você renunciar à cruz. Você vai entrar, irmão, numa faculdade, bater o pé na porta, mas a turma, o professor, principalmente os professores, totalmente legalista e marxista, vão fazer tudo para você renunciar. Você vai querer agitar com o princípio, eles vão trazer o quê? O mundo e a porta larga. Todo enfeite que está sendo apresentado para a gente. Mas qual o segredo de uma vida vitoriosa? Qual o segredo de um jovem vitorioso? Qual o segredo de um casal vitorioso? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando Satanás bateu na porta de Jesus, o que Jesus tinha? Palavra, também está escrito. O argumento do mundo, Tainá, ele é perigoso. Você vê que Satanás, ele usa alguma palavra para ludibriar Jesus, da forma dele. Se você não estiver ligado, o mundo vai usar a própria palavra, dizendo: não está escrito para beber, para não beber, só embriagar. Se você não estiver ligado, você vai cair na asneira de Satanás. Ele vai usar a própria palavra, porque para te trazer um conforto e ganhar o seu coração. Que tipo de conversa que a Eva teve com a serpente, irmãos? Para ela cair, irmãos. Então existem palavras doces, mas no fim dela é amarga. São ações que Deus reprova. E Daniel, ele disse: olha, guardei no meu coração, decidi não me contaminar com a comida. Ele muda o cardápio e agora ele começa a encontrar favor. E assim, Diego, o que Deus quer a gente lá fora, seja na escola, seja na comunidade, seja no meio da família, renunciando. E quem renuncia, quem faz a renúncia, Deus começa a respaldar. Como é que pode Deus tocar no coração desses homens que cuidam de Daniel? O texto diz que Deus deu favor ao coração desse homem, ou seja, Deus dá uma facilitada. Isso quer dizer que ainda que eu esteja na Babilônia, mas se eu obedecer a Deus, Ele vai se apresentar lá comigo também. Quando o texto diz que Deus favoreceu a Daniel, Deus estava vendo onde Daniel estava. Não foi diferente. Quem conhece a história de José aqui? José estava em casa sozinho com a mulher de Potifar. Sozinho. Todo mundo saiu, só estava ele.
O que José fez? Tenho palavra, tenho presença. Apesar dos meus irmãos terem me colocado aqui, apesar de ser vendido como escravo, mas eu conheço Deus que trabalha nos propósitos mais obscuros da vida. Daniel não ousou tocar a mão naquela mulher, irmãos. José não ousou abusar daquela mulher de forma imprópria. O outro contemporâneo nosso, chamado Samuel, meus irmãos. Os filhos de Ananias, de Eli, eles tocavam nas ofertas que eram levadas até o altar. Eles roubavam o altar. O texto diz que eles se prostituíam com as mulheres dentro do templo. Eles eram prostitutos, eles profanaram o templo de Deus, roubaram as ofertas de Deus. Samuel cresceu na casa desses homens perversos. Samuel não levou um jeito deles, porque quem tem caráter não muda para os outros. Nós não podemos ser. Você sabe qual é o legume que pega tempero com tudo que encosta? O que as pessoas fazem? Chacota e charlatão assim, dizendo: crente o quê? Crente chuchu. Porque se botar o chuchu com a carne, tem gosto de carne. Se botar o chuchu com camarão, tem gosto de camarão. Se botar o chuchu com caranguejo, tem gosto de caranguejo. Se botar o chuchu com peixe, tem gosto de peixe. Pega, não, eu tenho que ter o meu próprio gosto, eu tenho que ter a minha própria essência. Para quê? Para que ninguém mude o meu tempero, ninguém mude a minha visão, ninguém mude a minha forma de pensar. Eu sei quem tem crido. Daniel disse: eu decidi no meu coração a não me contaminar com o manjar do rei. Samuel cresce na casa de um homem que não ouvia mais a voz de Deus. Samuel cresce na casa de um homem que não tinha mais regra para os filhos. Samuel vai sendo diferente. O texto vai dizendo que ele vai crescendo em graça e em conhecimento perante a todos. Todo mundo olha a história e fala assim: Cris, eu quero ser igual Samuel, paga o preço. Eu quero ser igual Daniel, paga o preço. Sabe qual a única forma de você ter sucesso na sua vida? Obedecendo a lei de Deus. Fora isso, vai ser mais um. Vai engravidar antes do tempo, vai se desviar de forma precoce, vai tentar vencer na vida e não vai conseguir nada. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. O que o jovem precisa ter? Temor. Precisamos ser banhados de temor. Entrou no banheiro sozinho, vai se masturbar não? Não vai se masturbar não. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo, Ele mora em você. O amigo vai oferecer uma cerveja com menos quantidade de álcool. Você tem água, você tem fonte. A fonte jorra dentro de você. Você não é comum. Quando você estiver lá na formatura pegando o teu de médico, é o quê? CRM, né? Quando você estiver pegando a sua habilitação, a sua boina sendo trocada. Quando no curso você estiver sendo colocado como embaixador, como algo de um cargo de excelência, as pessoas irão olhar o resultado. Mas todos aqueles que venceram em Deus, eles têm uma história de renúncia na sua caminhada. Ou você escolhe. Na comunidade, os jovens morrem cedo e precoce, mas tem o seu momento de fama, de meses, de semana, de um ano, e eles só levam uma faixa: saudade do mano tal. Mais nada, acabou a história. E Deus tem chamado uma geração para fazer um legado. Um legado. Você não tem noção o quanto é gostoso construir uma família. Filhos esquentam a nossa cabeça, deixa a gente com curva, mas é maneiro demais. Sabe por que você fala: caraca, eu que sou pai da parada aqui, mano. Aí um filho acorda e fala: benção, pai. Você se sente como? O cara está falando: benção, pai. A outra liga e fala: pai, posso? Alguém depende de você, mano. Por mais que ainda esteja um pouquinho grande, como alguns têm filho pequeno, mais grande, mas é tão gostoso isso, cara, sabe? Você diretamente, indiretamente, dá ordem naquela pessoa, forma ela, capacita ela. Já pensou, meu irmão, a tua vida de renúncia, projetar filhos excelentes, irmãos? É sobre isso. Ainda continua vigente a questão de êxodo, irmãos. Quando Deus coloca a gente para obedecer pai e mãe, Ele diz: para que teus dias se prolonguem sobre a terra. A minha renúncia também será a renúncia dos meus filhos. Agora presta atenção: Abraão está subindo um monte com Isaac. Com quem? Quem vai falar sobre como é que é a oferta? Isaac. O Isaac vai chamar a atenção de Abraão falando: pai, cadê o cordeiro? Por que ele está dizendo cadê o cordeiro?
Porque Abraão por muitas vezes levou o Isaac para fazer sacrifício. São legados que a gente vai deixar, irmãos. Quer ver outra coisa? Abraão errou. Abraão pegou Agar, no seu momento de desespero, ao 11º ano da promessa, ele deu uma titubeada e teve relações com Agar, a escrava, nasceu Ismael. Mas você já olhou em Gênesis 25, que a mãe de Isaac, chamada Sara, era estéril. E quando Isaac casa com Rebeca, Rebeca também é estéril. Abraão, no erro dele, deixou um legado para o seu filho sem saber. O filho poderia fazer a mesma coisa que o pai fez, mas ele pensou e falou: caramba, lá em casa deu problema com meu irmão, a gente não se bate legal porque o pai decidiu fazer isso, aquilo, tudo outro. Olha o que o texto de Gênesis 25 diz: Isaac orou intensamente sobre Rebeca. Sabe quantos filhos Rebeca teve? 2, Jacó e Esaú. A gente está construindo uma plataforma, irmãos. Aonde eu chegar será o solo para meus filhos. Você está entendendo que você pode fazer muito mais? Quem quer ver um filho bem? A gente está diante de uma sociedade que quer dar escola para o filho, quer dar roupa de marca para o filho. Você tem que dar instrução, irmão. Tem que encher o teu filho da presença, de informação. Tem que dar o reino para ele. Quem tem o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Pelo amor de Deus, eu estou falando para uma geração aqui, meu irmão. Quem quer ser 10 vezes mais do que já é? Quem quer 10 vezes mais do que já é? A partir de amanhã, 10 dias de jejum. Está debaixo de uma palavra, debaixo de um legado, irmãos. Pastor, vou fazer jejum de legume, faz. Vou fazer jejum de 4 horas por dia, faz. Vou fazer um jejum que eu vou tirar a Coca-Cola, tira para a vida inteira. Vou fazer um jejum de internet, faz. 10 dias, abre um propósito com Deus em prol de resposta. Você vai ver a diferença do que serve e do que não serve a Deus, do que se torna santo para Deus, separado para Deus. Irmão, enquanto Sansão não passava o cerol na sua cabeça, eu falava o segredo para ninguém. Quem era Sansão? O cara mais temível de Israel. No momento que Sansão abre mão daquilo que é correto, aquilo que é direito, já era. Ei, presta atenção, já pensou no filho pródigo, pai do filho pródigo, o pai com 2 filhos. Aí está o legalismo, ele vivia o mais novo na casa do pai. Aí no momento que ele quer abrir mão de princípio, como que ele vive? Como que ele vive? Ele vive de forma desonrosa. Qual o primeiro posto que ele passa? Vai lá perder sua virgindade. Porque enquanto ele estava na casa do pai, ele era puro. Ele era santo. Primeiro posto que ele vai, prostituta. Segundo, orgia, festa, pega a riqueza todinha. Você sabia que pela lei de Israel, esse filho mais novo, que pediu herança para o pai, poderia ser apedrejado? Ele estava descumprindo as escrituras, apesar de ser uma parábola. Mas essa parábola, quem estava ouvindo ela? Judeus e publicanos. Quem é o judeu da história? O filho mais velho, que era o legalista, que era o corretíssimo. Quem é o filho mais jovem? O publicano, o pecador. Qual a intenção da parábola? Deus era chamado de Deus. Qual a intenção da parábola? Mostrar que agora ele é pai do publicano, mostrar que agora ele é pai dos judeus. Enquanto a gente tem Deus como carrasco, a gente não vai provar do amor, da misericórdia dele. Deus é pai. Deus é pai. Já experimentou chamar o seu pai? Quando a Esther quer alguma coisa, ela fala assim: papai. O Gabriel tem um jeito dele, seco, está melhorando. De vez em quando a gente está lá batizando o Gabriel, molhando ele, né? Mas o Gabriel hoje, ele: pai, mano, está dirigindo meu carro. Você está dirigindo meu carro porque ele está ganhando meu coração. O cara está dirigindo. Ele sabe o que ele está fazendo? Ele está levando a irmã às 6 horas da manhã na escola. E está pegando ela meio-dia. Até hoje tem motorista particular. Está lá. Mas por quê? Pai, relatório. Ele está com 2 primos aqui e falou: pai, posso trazer meus primos para cá? A maneira de pedir, a condução da vida, é sobre isso. É chamar o pai de pai, independente do que ele fez com a sua mãe, ou o que o seu pai fez com sua mãe, o que sua mãe fez com seu pai, independente da briga de adulto. É você encontrar a sua identidade. A sua identidade. Você tem que ter a sua identidade. Seu pai pode ser o abençoado. É teu pai. Enquanto você não reconhecer isso, a sua vida não anda, você não gira. Por que Deus criou essa parábola?
Porque estavam os fariseus e os publicanos, os ímpios que a gente conhece e os crentões que a gente conhece. E o crente assim, não, quem vai para o céu sou eu, que obedeço tudo. E Deus querendo salvar um monte de publicano. Aí Deus faz o caminho do publicano, que está lá, comendo as farrolhas do porco, a profissão mais indigna. E detalhe, por que ele está lá se misturado com o porco? Porque o porco, para o judaísmo, é uma coisa imunda, é impura. Aí Deus está tirando quem? O Alexandre, que estava lá impuro, na bebida, na balada. Eu já frequentei essa casa aqui, irmãos. Vim uma vez só. Já frequentei essa casa. Quem já ficou numa arquibancada dessa aí, meu irmão? Quem já ficou? Quem aqui, meu irmão, já ficou? Onde Deus está te colocando agora? Quem já foi para Via Show? Via Brasil? Quem foi Boêmio de Vila Aliança? É jovem, mas tem gente pra caramba aí. Levantaram a mão pra caramba lá. Quem já foi no Brizolão, lá da Taquaral? Aleluia. Poxa. Outro levantou a mão, falando daquela época. Olha onde Deus colocou a gente agora. Olha a nossa comunicação. Olha o que a gente está regendo agora. Olha como é que as coisas mudaram, irmão. Deus existe ou não existe? Existe, Ele é bom. Quem pode honrar ao Senhor aí, meu irmão, nessa noite? Precisamos abrir os nossos ouvidos, como Samuel fez, para ouvir a voz de Deus. Precisamos esconder. Eu sou macho, vou pegar geral. Vai nada. Vai pegar AIDS. Vai nada. Guarda essa tua força para o dia do Val de Jaboque, dia da tua crise. Guarda isso. Vem dar que você é machão, não que você é bonitona e popozuda. Não é nada. Não é nada, você é santa. Você é santo. É isso que Deus quer. Quem quer um bom casamento? O bom casamento começa na sua vida de solteiro em respeito a si mesmo. A si mesmo. Santidade ao Senhor. Forma de pensar santa. Forma de andar santa. Forma de se comunicar santa. Evite gírias, palavrões. Tenha um bom comportamento, uma boa pronúncia. Pessoas te respeitam por isso. O cara chega em casa e fala: qual é a coroa? Vai levar uma panelada. É benção, mãe. Benção, tio. Por favor, muito obrigado. É esse linguajar de um cristão. O Espírito Santo opera nessas coisas. Tem alguém comigo aqui, não? Olha o que o texto diz para a gente. 1 São João capítulo 2, verso 14. Acabei. 1 São João 2, 14. Escrevi a vocês, filhinhos, de forma carinhosa. Já falamos. Quem pode chamar Deus de papai aqui? Quem pode chamar Deus de papai? Quem quer chamar Deus de papai? Fala: papai. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Escrevi a vocês, Pai, porque conhece aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens. Mano, ele escreveu para mim. Uau! Deus falou comigo. Com 25 anos eu conheci a palavra dele. Escrevi a você, jovem. Sois forte, eu era fraco, beberrum, frequentador de casa de show, de boate. Meu tipo de música: funk, axé, prostituto. Deus chamou. Na minha fraqueza ele falou: você é forte. Você é forte, essa palavra de Deus estiver em você. Meu irmão, nós estamos dispostos aqui a mergulhar em Deus nessa noite hoje, irmãos. Que você receba aqui o batismo da sua consolidação, da sua vida ministerial, para nunca mais se afastar.
Que você receba aqui o batismo daquela pessoa que vai casar com você, para somar uma aliança, para servir a Cristo contigo de forma inseparável. A mulher que somente a morte vai separar de você. Que você receba o batismo nessa noite, para você jamais olhar para a esquerda, para a direita. Que você receba o batismo nessa noite do temor de Deus. Que você receba o batismo nessa noite da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que você receba o batismo que Daniel recebeu meio à Babilônia. Eu decidi não me contaminar, pelo amor de Deus. Eu decidi não me contaminar com o mundo. Jovem, vocês sois? Quem queria que recebeu uma carta de Deus? Recebeu? Olha o que está escrito: jovens sois? Jovens sois? Repete isso sem cansar. Jovens sois? Jovens sois? Jovens sois? Jovens sois? Jovens sois? Por qual motivo? Porque a palavra de Deus está em seu coração. E depois disso, já venci o inimigo. Alguém pode reagir aí, meu irmão, nessa noite? Se Deus só precisa de um disposto, fazer de novo. Por que não aqui? Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança, até que ele venha.